António João Capelo Carvalho Pinto. Obrigada. Portanto, informar que a presente Assembleia de Freguesia será gravada e disponibilizada logo que no sítio da Junta de Freguesia, logo que tecnicamente seja possível pelos serviços da Junta, conforme a Lei 20 de julho, 20 de julho, prevê. Portanto, em relação à correspondência, temos aqui umas ofícios do Provedor da Justiça. A Cecília vai ler o primeiro. Depois leio lá isso, faz favor. Leia isso que é para todos poderem saber o que está. Isso é o ofício, para correr propriamente o texto que é anexo. Então, vou passar a ler. Assunto: arrendamento rural de procedimento. Relativamente ao pedido de esclarecimentos enviado através da comunicação, cuja cópia se junta em anexo, encarrega-me a Sra. Provedora Adjunta de solicitar a melhor atenção de Vossa Excelência no sentido de serem prestados os elementos em falta com a brevidade possível. Com os melhores cumprimentos, o coordenador e depois é dirigido à Assembleia de Freguesia. Na sequência da queixa apresentada ao Provedor de Justiça, está em curso a análise dos termos em que têm vindo a ser celebrados contratos de arrendamento rural relativamente a imóveis propriedade da Freguesia de Galveias e, no âmbito da instrução do processo oportunamente aberto neste órgão do Estado, foram obtidos os esclarecimentos prestados pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, neste caso, Sra. Presidente. Compulsados os elementos já disponíveis, permite-me deixar expostas as observações que se seguem. Compete à Assembleia de Freguesia estabelecer as normas gerais de administração do património da freguesia ou sob a sua jurisdição. O mesmo diploma determina, na linha E, que compete à Assembleia de Freguesia autorizar a oneração de bens imóveis de valor superior ao limite fixado pela Junta de Freguesia, que está definido no artigo 16º, e definir as respectivas condições gerais, podendo determinar o recurso à asta pública. Ao Presidente da Junta de Freguesia compete promover todas as ações necessárias à administração do património da freguesia. Dos elementos carreados para o nosso processo, não resulta que a Assembleia de Freguesia tenha definido normas gerais de administração do património da freguesia, com vista a permitir à freguesia administrar de forma eficiente e objetiva o seu património. De tais disposições deveriam constar os termos da publicação dos procedimentos de arrendamentos, os critérios de avaliação dos imóveis a arrendar e, bem assim, os critérios objetivos de seleção das propostas apresentadas pelos interessados. Todavia, os critérios que têm vindo a ser seguidos, tanto pela Junta como pela Assembleia de Freguesia, para a escolha dos contraentes arrendatários têm oscilado entre a escolha dos anteriores arrendatários cujos contratos, entretanto, já haviam caducado ou haviam sido rescindidos, alguns há mais de um ano, a escolha dos arrendatários de outras parcelas de terreno de propriedade da freguesia ou a menção da falta de outros interessados, sem que das atas das reuniões resulte que tenha havido publicitação e informação suscetíveis de propiciar o aparecimento de novos interessados. Desde logo, quando os contratos de arrendamento já se encontravam cessados, seja por oposição à renovação ou resolução por parte da entidade pública, seja por caducidade, não se alcança o motivo pelo qual o arrendamento não foi publicitado, propiciando que outros interessados apresentassem propostas. Não só a anterior proposição de arrendatários não garante a observância das regras de boa administração do património, como a eventual publicitação da disponibilidade das parcelas poderia ter a virtualidade de permitir a celebração de contratos com rendas mais elevadas. Por outro lado, pondera-se que não pode constituir critério válido a escolha meramente fundada na circunstância do interessado já ter sido arrendatário de outras parcelas da freguesia. Não resultando das atas que tenha sido feita qualquer publicitação da disponibilidade das parcelas que tenham a arrendar, não se compreende como em diversas deliberações, tanto da Junta como da Assembleia, é referida à inexistência de outros interessados. Deve concluir-se, pois, que o universo dos potenciais arrendatários tem estado
significativamente reduzido por força dos critérios que têm sido adotados com eventual prejuízo para o erário público. De todo modo, é patente que nada se encontra estatuído quanto aos critérios da escolha dos contrataentes arrendatários. Tenho presente que as disposições do regime jurídico das autarquias locais acima citadas fixam normas de competência e não a disciplina da formação dos negócios jurídicos que envolvam a oneração de bens imóveis do domínio privado municipal. Contudo, acompanho o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República quando entende que sempre que a venda ou a oneração acrescente, porque também está incluída nas mesmas disposições legais do regime jurídico das autarquias locais, não tiver que ser feita em asta pública, os órgãos autárquicos competentes deverão optar por uma modalidade que melhor satisfaça a persecução dos interesses próprios das populações respectivas e do estrito respeito pelos princípios que regem a atividade administrativa, persecução do interesse público, respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, legalidade, igualdade, proporcionalidade, justiça, imparcialidade e boa-fé, a que se encontra constitucionalmente obrigada a freguesia enquanto entidade pública, sob pena dos procedimentos adotados estarem inquinados de ilegalidade. Creio ainda assim que a necessidade de ser previsto, em geral, pela Assembleia de Freguesia e em cada caso particular pela Junta de Freguesia, o modo de escolha do contratante arrendatário dará resposta não só a um dever jurídico, mas essencialmente a um imperativo ético da boa administração. Em face do que deixo sucintamente exposto, concluo que, primeiro, nos termos do disposto da linha B do número 2 do artigo 9 do regime jurídico das autarquias locais, compete à Assembleia de Freguesia estabelecer as normas gerais de administração do património da freguesia ou sob a sua jurisdição, o que não se terá verificado na situação em apreço. Pondero que os procedimentos adotados pela Junta de Freguesia e pela Assembleia de Freguesia para arrendamento rural das parcelas de terreno poderão não ter observado a publicidade devida, uma vez que poderão não ter sido publicitados a disponibilidade das parcelas de terreno para arrendamento e os respectivos termos. Terceiro, pondero a conveniência de a Assembleia de Freguesia de Alveias definir as normas gerais de administração do património da freguesia ou sob a sua jurisdição e de a Junta de Freguesia se abster de lançar novos procedimentos ou celebrar novos contratos de arrendamento rural até que estas estejam aprovadas e em vigor. Na sequência na certeza de que Vossa Excelência receberá estas sugestões como um contributo deste órgão do Estado para, ao abrigo da linha C do número 1 do artigo 21º do Estatuto do Provedor da Justiça, encontrar em colaboração com os órgãos e serviços competentes as soluções mais adequadas à tutela dos interesses legítimos dos cidadãos e ao aperfeiçoamento da ação administrativa. Muito agradecia que se dignasse comunicar-nos o que, a propósito, entender pertinente. Assinalo, por fim, que comunicação de teor idêntico foi, nesta data, enviada ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alveias. Os meus cumprimentos, a Provedora Adjunta. Portanto, no seguimento deste ofício do Provedor da Justiça, a Assembleia de Freguesia, o Presidente da Assembleia de Freguesia respondeu: em seguimento ao vosso ofício, com referência no boleto, cumpre-me informar que tomei conhecimento do mesmo e estão a ser estabelecidas as normas gerais de administração do património da freguesia de Alveias, encontrando-se em fase de projeto, com os meus cumprimentos e assinado. Depois, um novo ofício do Provedor de Justiça que diz: Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, informo Vossa Excelência ter sido determinado o arquivamento do processo identificado em epígrafe e agradeço a colaboração prestada à missão constitucional da Provedora de Justiça com os melhores cumprimentos, Sr. Miguel Menezes Coelho. Pronto, está feita a leitura de correspondência. Há ainda aqui uma outra, dirigida também ao Presidente da Assembleia de Freguesia, que é do Sr. António João Santos da Costa Canijo Mendes, contribuinte, não interessa agora, Presidente da Rua de Santo António, número 65, Galveias, freguês da Junta de Freguesia. Galveias vem ao abrigo do disposto no artigo 5 da Lei de 26 de 2016, de 22 de agosto, que regula o acesso à informação administrativa e ambiental e à reutilização dos documentos administrativos, requerer a Vossa Excelência se digne passar de certidão contendo os seguintes elementos. Primeiro, teor de todas as atas da Assembleia de Freguesia de Galveias efetuadas em 2020 à presente data.
Segundo, o teor e as atas da Junta de Freguesia de Galvez, efetuados em agosto de 2020 até ao momento. A certidão destina-se a analisar o conteúdo das deliberações tomadas pelo órgão autárquico com vista a aferir o grau de execução das medidas aprovadas e ou eventuais incumprimentos das deliberações tomadas. Pronto. Em relação à correspondência, está tudo livre. Portanto, em relação à ata da sessão anterior, há alguma questão a pôr em relação à ata? Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? É aprovado com 3 abstenções. Portanto, como já receberam aí um documento, um contrato interadministrativo com o município, há necessidade, uma vez que isto chegou em cima da hora, há necessidade de a gente fazermos uma pequena alteração à ordem de trabalhos e conhecer este ponto como o ponto 6. Quem é que se abstém? Quem é que vota contra isto? Quem é que se abstém? É aprovado, então passa a ser o ponto 6 da nossa ordem de trabalhos. Portanto, em relação a questões, em relação ao antes da ordem do dia, eu queria pôr aqui algumas questões. E depois vão se inscrever, naturalmente. Portanto, tem a ver com o ponto da situação, que a Sra. Presidente nos fizesse aqui um ponto da situação em relação ao Algarve, em relação ao mercado e ao recinto de festas e em relação também ao prédio da Avenida da Liberdade. Isto tem-se vindo a falar muito e já agora a gente necessita de saber, estar ao corrente de todas estas questões, todos estes problemas. Portanto, a minha pergunta é esta. Portanto, a Cecília também pôs. Quer que responda primeiro ou quer que ponhamos já todos? Cecília. Eu queria perguntar, entre a Assembleia de Junho e esta que está a realizar hoje, qual é a evolução em relação à situação do funcionário da Junta de Freguesia, Nuno Sousa? Pode repetir se pode repetir a pergunta? A pergunta é para a Sra. Presidente. Não, já resolvi. É em relação entre a sessão anterior da Assembleia e esta, qual foi a evolução da situação em relação ao Nuno Sousa? Não se percebeu. Deixa eu esperar, nós estamos a falar. Mariana. Na Estrada Nacional, dentro da Vila de Aldeias, podemos ver que há constantes a entrada e saída de veículos em excesso de velocidade. O que é que a Junta pode fazer relativamente a este problema? Portanto, João? Sr. Presidente, responde depois não. Podes pôr a pergunta. A Sra. Presidente escreveu-me uma carta a nível pessoal e eu gostava de saber... Não te importa, falas para o micro, se faz favor, que não ficar gravado. A Sra. Presidente escreveu-me uma carta a nível pessoal. Eu gostava que, se a Sra. Presidente desse autorização que o Presidente da Assembleia a lesse, e gostava de saber porque é que me escreveu esta carta e quando é que estes factos se verificaram. Podes ler, Artur? Excelentíssimo Sr. Dr. António João, após a minha explicação acerca das competências da Junta de Freguesia em matéria de queimas e queimadas, o senhor fez uma provocação na sua primeira intervenção na Assembleia de Freguesia, na passada dia 27 de junho, afirmando que a Presidente da Junta defendia, em primeiro lugar, os interesses do Partido Comunista, à qual eu não respondi porque entendi não dever fazê-lo por respeito aos anteriores Presidentes da Junta de Freguesia, que foram eleitos pela UCDU. Respondo-lhe agora. Está o Sr. Dr. António João completamente à vontade para me perguntar o que quiser dos eleitos do PS e do PSD com quem trabalhei
como tem sido a minha conduta há mais de 30 anos autarca. Na minha condição de autarca, na passada e no presente, em assembleias e juntas de freguesia, em assembleias e Câmara Municipal, nunca confundi nem confundo o meu dever com as minhas funções. Como tal, não permito a quem quer que seja que tente manchar com infundadas provocações a minha isenção e o meu trabalho. Como deve saber, as competências dos órgãos autárquicos não são direito de nenhum partido político. Os direitos e os deveres dos partidos políticos estão definidos na legislação que regula a sua atividade. Tomo a liberdade de lhe recomendar que aprofunde o conhecimento sobre essas matérias. Nunca coloquei em primeiro lugar os interesses do Partido Comunista, minhas, de familiares ou amigos meus. Para mim, sempre estiveram e estão em primeiro lugar os interesses da população das autarquias onde estive eleita, agora os galveguenses e a Junta de Freguesia de Galvez. Nunca procurei e não procuro nenhum proveito pessoal. Tenho a minha vida estruturada, como quis e quero estruturada, de acordo com as minhas convicções e opções de vida. Estou na presidência da Junta de Freguesia de Galvez apenas e só para dar o meu contributo para resolver problemas, com trabalho abnegado, mais nada do que isso. Acredito que os anteriores presidentes eleitos pela APU-CDU tiveram o mesmo comportamento na Junta de Freguesia. Se porventura alguma vez não agiram assim, não estavam a defender e a praticar as orientações do partido. São motivo de orgulho os autarcas do Partido Comunista, porque ao longo da história da democracia portuguesa, os eleitos comunistas não têm contas a ajustar com a justiça, como acontece com autarcas de outros partidos. Em privado, quero dizer que participei na reunião do partido onde foi decidido que sairia dos cofres da Associação dos Eleitos Comunistas e outros democratas a verba necessária para o pagamento do vencimento a tempo inteiro do Presidente da Junta de Freguesia de Galvez naquela altura. A evolução legislativa determinou a alteração daquela situação e é hoje diferente. Como pode comprovar, se quiser, essa associação colocou ao serviço dos galveiros e dos galvenses os meios financeiros necessários para o seu Presidente estar a tempo inteiro na Junta de Freguesia, o que não acontece comigo, que só posso estar a meio tempo, é o que a lei determina. Quem gera a Junta de Freguesia, como a das galveiras, além de ter que conhecer e respeitar as leis que regulam o funcionamento da Junta de Freguesia, tem que ter sempre presente o testamento legado do Sr. Comendador José Godinho de Campos Marques. Conheço o testamento e sei que defino e qual deve ser a postura dos eleitos sobre o património da freguesia. Posso afirmar também em privado que nunca constituí nenhuma comissão para avaliar uma possível venda de património da freguesia, nem negociei a venda de património da freguesia. Conheço perfeitamente as orientações do Partido Comunista e sei que as suas orientações políticas não concordam com a criação de comissões de avaliação nem a negociação com vista à venda de património. Digo-lhe em privado porque considero ser a forma correta de o fazer, ao contrário do que fez um colega de bancada que, em plena Assembleia de Freguesia, acusou o Presidente da Junta de ter vendido património. Pronto. Mais alguém que quer para uma questão? Branquinho, podes pôr. Sr. Presidente, gostava de nos esclarecer sobre o projeto do Centro Interpretativo de Zé Luís Peixoto. Depois a pergunta que faço é assim: eu tenho aqui várias perguntas para fazer. Sr. Presidente, faço as perguntas todas e respondo depois? Se não te importas, continua. Mas fala mais próximo do micro, porque está-se a ouvir um pouco mal. Não sei se é da máscara, se é do micro. Tira mais. Quem foi a ideia de apresentar a candidatura ao programa Valorizar Rota de Turismo Trago do Interior? Isto é uma pergunta. A outra. Quem é a autora do projeto Centro Interpretativo Zé Luís Peixoto, Rota Literária Galvez? Depois tem aqui várias. Agora esta é a primeira. Sr. Presidente, não se importa de começar então a responder às perguntas que o foram postas.
Então, muito boa tarde a todos. Primeiro que tudo, explicar aqui, portanto, dar resposta às questões aqui colocadas. Se houver alguma falha, depois de resposta, agradeço que possam recolocar, se assim o entender. Eu começaria aqui pela ordem que fui anotando. Portanto, relativamente ao lagar, o lagar, como o ano passado foram tomadas algumas medidas no sentido da melhoria do seu funcionamento e da tecnologia que suporta o seu funcionamento. Este ano continuamos a tratar dessa melhoria, tendo em conta que as necessidades que o lagar revela terão que ser consideradas, de certo modo, um processo que vai evoluindo e, portanto, havia alguns constrangimentos que têm estado a ser ultrapassados, nomeadamente ao nível do loteamento do próprio terreno em que o lagar está instalado, porque na Junta de Freguesia há alguns processos de legalização de património que estão em curso, portanto não estão concluídos, havendo de facto alguns constrangimentos que é necessário ultrapassar. Relativamente a esta questão, portanto, está aqui a engenheira Vera Simões, que tem-nos dado um contributo muito importante neste aspecto e que poderá ajudar aqui a esclarecer se o Sr. Presidente da Assembleia assim o entender, mas dir-lhe também que, com vista à próxima época de funcionamento do lagar, portanto, estamos a trabalhar no sentido, obviamente, de que o lagar venha a abrir dentro do tempo que é necessário que comece a funcionar para moer a azeitona, mas, a par disso, estamos a tentar resolver alguns dos problemas com que o lagar ainda se defronta e que procuramos, portanto, soluções para algumas situações, nomeadamente reforçar a capacidade e resolver também, de alguma maneira, melhor do que está resolvido neste momento, o problema do encaminhamento das águas de lavagem da azeitona e do azeite, que foram tomadas medidas no ano passado, mas que temos que continuar a reforçar e a melhorar relativamente ao funcionamento do próprio lagar. Depois haverá necessidade também de algumas melhorias ao nível do piso, ao nível das coberturas, até da própria modernização no que se refere à percepção e tratamento da azeitona antes da moagem, mas todo este processo está de facto a ser avaliado e, portanto, estão em curso a recepção de propostas até de empresas, no sentido de encontrarmos uma solução que seja defensora do ambiente, que nos possa servir e que seja compatível também com a estrutura e o tipo de equipamento que é o lagar de Galveias. Relativamente ao lagar, depois mais algum esclarecimento que se entenda necessário, agradecia aqui o contributo da engenheira Vera Simões, se assim o entender. Relativamente ao mercado e ao recinto de festas, penso que se referirá à questão dos projetos e do diálogo e da negociação que tem estado em curso com o município de Pontessor, que mantemos, quer nós, quer o município. Simplesmente a situação que o Covid nos veio aqui impor, portanto, impõe alguns constrangimentos que estão a limitar de alguma forma também até a própria preparação e a apresentação de algumas candidaturas a financiamentos e, portanto, tudo sofreu algum atraso e alguma estagnação e, naturalmente, estes projetos estão também nessa situação. Relativamente ao prédio da Avenida da Liberdade, portanto, aguardamos a decisão do Tribunal relativamente ao processo que decorre, portanto, não temos neste momento mais qualquer novidade sobre isso. Aguardamos, de facto, a decisão do Tribunal, acreditamos que não demorará muito, mas não sabemos quando. Relativamente ao Nuno de Sousa, portanto, o Nuno de Sousa sofreu um acidente de viação, como sabemos, ao serviço da Junta de Freguesia em 2018. Portanto, o acidente ocorreu no dia 15 de junho de 2018 e, portanto, foi acionado o seguro que cobria a sua atividade. O Nuno foi socorrido e foi tratado ao abrigo dessa cobertura da seguradora. Sabemos que, por termos recebido um relatório clínico da própria seguradora, que o Nuno recusou, a dada altura, portanto, entre o final de 2018 e o início de 2019, recusou uma intervenção cirúrgica, tendo chegado à porta do bloco operatório e recusou ser intervencionado.
Depois teve alta no dia 8 de março de 2019. Voltou ao serviço com uma incapacidade que é nítida, portanto, é evidente, é visível à vista desarmada. No entanto, portanto, da parte da Junta de Freguesia sempre houve um prestar de assistência e de apoio dentro daquilo que era possível e que o necessitava e que a Junta podia dar. De qualquer maneira, quando ele voltou ao serviço, inclusivamente enquanto esteve no período de recuperação, foi-lhe dado apoio por parte da Junta de Freguesia, porque ele frequentava aulas com vista a tirar uma carta de condução de veículos pesados, nomeadamente de transporte de crianças. Portanto, todo esse tipo de apoio lhe foi dado. Entretanto, no decurso do processo, e isso era o que decorriam as negociações na altura da Assembleia de Freguesia de junho, foi decidido por ter sido levantado pela defesa do Nuno, e o Tribunal reconheceu que sim, que era devido a alguma compensação por danos psicológicos devido a muito tempo de baixa e a todo o processo por que o Nuno passou. Portanto, tudo isso foi decidido em tribunal, a Junta de Freguesia cumpriu a sua obrigação de acordo com a decisão tomada e depois recebeu uma notificação da Caixa Geral de Aposentações, porque, naturalmente, a incapacidade física com que o Nuno ficou foi-lhe atribuída uma percentagem de incapacidade. A Caixa Geral de Aposentações, portanto, fez-lhe essa atribuição. Recebemos uma comunicação da CGA que impõe que a Junta de Freguesia proceda à cabimentação de uma verba que corresponde ao valor que o Nuno tem direito sob alguma forma de indemnização por essa incapacidade, porque o Nuno, sendo trabalhador da administração pública, essa incapacidade é reconhecida e essa indemnização é paga pelos serviços do Estado e de acordo com a lei, porque a Junta de Freguesia e as autarquias no seu todo são entidades públicas com autonomia financeira, portanto, é à Junta de Freguesia que cabe prever e preparar e disponibilizar a verba para ser depois a Caixa Geral de Aposentações a pagar ao Nuno no momento em que a lei estipula. E, portanto, a comunicação que recebemos da Caixa Geral de Aposentações explica tudo isto. Claro que isto foi recebida esta comunicação e há uma cópia de igual teor enviada para no mesmo momento. E, portanto, a comunicação define que, de acordo com o artigo 41 do Decreto-Lei 503 de 1999, de 20 de novembro, define a forma de acumulação ou não de prestações a quando desta situação em que o Nuno se encontra. E define exatamente quando é que o Nuno poderá receber essa indemnização e na forma como poderá recebê-la. Isto é o que o Decreto-Lei 503 de 99, de 20 de novembro, estipula relativamente à questão. E no seu artigo 44, o mesmo Decreto-Lei define também as responsabilidades, quer do trabalhador, quer da entidade, no caso a Junta de Freguesia, relativamente ao reconhecimento e ao pagamento deste valor. E, portanto, o que temos neste momento é que a Junta de Freguesia cumpriu o seu dever, cabimentou a verba, levou a deliberação de junta, que era isso que lhe competia, e, portanto, no momento em que a Caixa Geral de Aposentações diga à Junta de Freguesia que pague ou que transfira para a Caixa Geral de Aposentações o valor, a Junta tem tudo preparado para que possa fazê-lo de acordo com o que a lei estipula. E a lei estipula que o Nuno, sendo trabalhador da administração pública, enquanto estiver em exercício de funções e ao oferir remuneração da administração pública, não poderá receber aquele valor indemnizatório. Se isto é justo, na minha opinião pessoal, não é, mas as regras estão estipuladas na lei e a Junta de Freguesia e eu, enquanto Presidente de Junta, estou obrigada a cumpri-las, como os meus colegas do Executivo, naturalmente. De qualquer maneira, portanto, esta situação está a ser avaliada pelo Nuno. Já nos chegou uma comunicação de um advogado que o representa, manifestando que a Junta de Freguesia lhe deveria pagar aquela verba, que nós, portanto, neste momento não podemos fazê-lo de acordo com a lei. No entanto, se houver da parte do Nuno
uma indisposição em tribunal e que o tribunal decida, pois naturalmente a Junta de Freguesia cumprirá aquilo que lhe seja transmitido por parte do tribunal, se houver essa decisão. Mas nesta situação, portanto, o que se nos apraz registar é que o Nuno está efetivamente a trabalhar, portanto, está a cumprir as suas funções. Não tem a Junta de Freguesia, neste momento, poderes e autorização para lhe poder fazer o pagamento da indemnização que resulta, de facto, desta avaliação do acidente que ele sofreu. E, portanto, neste momento é o que podemos informar sobre esta situação e o processo do Nuno. Ele, de facto, foi dizendo que contactaria um advogado, que iria ver da possibilidade de receber esse dinheiro. O advogado contactou-nos, portanto, o que o advogado nos dava-nos um prazo de 8 dias para fazermos o pagamento daquela verba ao Nuno. Obviamente, não é assim, portanto, a lei não nos permite que seja assim. Já foi respondido também ao advogado, dando-lhe nota dessa realidade, porque se trata de um trabalhador da administração pública. No entanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas, neste momento, o ponto de situação é este quanto ao processo do Nuno. Sobre a questão da Estrada Nacional 244, portanto, nós já oficiámos a Infraestruturas de Portugal, porque a estrada, apesar de atravessar de Alveias, é uma estrada nacional e é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal. Nós já oficiámos colocando a questão da necessidade de serem instalados à entrada da vila semáforos reguladores de velocidade. A resposta que recebemos na altura foi que não há níveis de sinistralidade que justifiquem um tal investimento. No entanto, nós sabemos da questão que está aqui levantada, portanto, tem sido manifestada mais vezes junto à Junta de Freguesia essa informação. Portanto, neste momento, o que posso dizer é que poderemos voltar a contactar a entidade e colocar novamente a mesma questão, mas a Assembleia poderá decidir aqui alguma outra questão, se assim o entender. Portanto, porque a Junta de Freguesia, por si, não pode fazer outra coisa que não contactar a entidade responsável pela gestão da estrada, dado que não é uma rua. Se fosse uma rua, seria depois Junta de Freguesia com o município, porque o município é a entidade responsável pela gestão dos espaços urbanos, mas porque é uma estrada nacional, portanto é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal. E cria aqui uma outra dificuldade, porque efetivamente é uma entidade que considera que, como não tem havido sinistralidade que justifique, não querem assumir esse tipo de investimento da instalação de semáforos. Pusemos inclusivamente a possibilidade de instalação de lombas limitativas, mas nem uma coisa nem outra não veio resposta para que fosse possível colocar o que quer que fosse com este argumento. Felizmente não tem havido sinistralidade, não quer dizer que não possa ocorrer e, portanto, o perigo de facto existe, mas tivemos esta resposta. Portanto, a Assembleia poderá, se assim o entender, tomar outra decisão relativamente a isto. Portanto, quanto à questão que o Dr. António João aqui coloca, naturalmente, eu escrevi a carta pessoal e expliquei-lhe porquê, e é isso que está escrito, porque entendo que em privado devemos tratar algumas coisas com educação e com elevação e sem necessidade de provocações, porque efetivamente a história faz-se independentemente da nossa vontade, as coisas, os factos vão ocorrendo e a história escreve-se dessa forma. E, naturalmente, o que neste momento não lhe consigo dizer aqui de viva voz quando é que ocorreram esses factos que são referidos, mas deixo-lhe tranquilamente o convite, quando entender, podemos agendar, combinamos, e deslocar-se à Junta de Freguesia, mostro-lhe a documentação que fundamenta o conhecimento que tenho sobre as ocorrências que são referidas na carta. É isto que posso dizer, doutor, nada mais me move do que este tipo de situação. Obviamente, não é, do meu ponto de vista, não é aceitável uma provocação desta natureza, sendo a propósito, ainda por cima, de uma coisa que estávamos a discutir, que é uma outra questão, e que não evidencia nada, nem aquele ato, nem qualquer outro, que não a defesa dos interesses da freguesia, da Junta de Freguesia, porque também, enquanto eleitos, temos que ter essa noção, e, portanto, nada justifica que possa ser considerado, por parte do Dr. António João ou de alguém,
que a Presidente da Junta de Jovens neste momento está mais preocupada em defender os interesses do Partido Comunista do que qualquer outra coisa. Mas acho que não vale a pena discutirmos muito mais esta questão, mas convido a poder consultar a documentação que existe, que fundamenta essa afirmação que lhe faço, porque naturalmente não lhe faria se não tivesse documentação que pudesse comprovar, e a documentação é simples, são atas das juntas e das reuniões de junta e das reuniões de Assembleia de Freguesia. Portanto, deixo esse convite, se entender aceitá-lo, terei todo o gosto em mostrar-lhe aquilo que conheço e que fundamentou o meu conhecimento. Por outro lado, relativamente ao projeto do Centro Interpretativo José Luís Peixoto, que é outra questão colocada pelo Sr. Luís Branquinho, o projeto existe, foi apresentado pela consultora Viability ao Turismo Portugal em 29 de novembro de 2019, foi aprovado e suportado pela Junta de Freguesia. É a Junta de Freguesia que é a entidade detentora e proprietária do projeto. É com a Junta de Freguesia que o Turismo Portugal se relaciona e, naturalmente, é a Junta de Freguesia que, pagando à consultora Viability e pagando também à técnica que tem desenvolvido trabalho nesta área, foi pagando o trabalho, naturalmente, para que o projeto possa ser aquilo que está aprovado neste momento. As ideias e a autoria das ideias, é sempre discutível esta questão do ponto de vista da autoria das ideias quando há trabalho pago. Não vou agora aqui dirimir, não sou jurista, nem sequer tenho grandes conhecimentos acerca dessa questão, mas sei que há opiniões divergentes relativamente a essa perspectiva. De qualquer maneira, no que à Junta de Freguesia diz respeito, este projeto surge principalmente e primeiro que tudo porque a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo decidiu, em muito boa hora, criar um projeto e uma ideia que é a Rota Literária do Alentejo e Ribatejo. Essa Rota Literária do Alentejo e Ribatejo é o chapéu para os 25 projetos que, entretanto, floresceram neste território e que compõem essa Rota Literária do Alentejo e Ribatejo, onde Galveias se inclui. As entidades que podiam candidatar-se eram os municípios e as freguesias e, portanto, a Junta de Freguesia candidatou-se com a ideia, de facto, da Rota Literária com base na obra e no que nos orgulha muito de termos em Galveias a obra de um grande escritor e um grande escritor que é vivo, ao contrário do que acontece em vários outros projetos, com mérito também, e que foram também eles contemplados nesta Rota Literária do Alentejo e Ribatejo, mas nós temos o orgulho de ter em Galveias, ou ter como galveiense José Luís Peixoto, e ser um escritor que, para além do renome que tem, é um jovem e vivo. E, portanto, este projeto da Rota Literária de Galveias aparece exatamente porque temos José Luís Peixoto como galveiense e porque a Junta de Freguesia decidiu aceitar este desafio e integrar a Rota Literária do Alentejo e Ribatejo. O projeto foi aprovado no mês de julho. Agora estamos a começar a trabalhar para lançar as bases exatamente para a sua concretização dentro daquilo que é a calendarização que foi previamente acordada com o turismo e que agora também, por força da pandemia, terá que ser também ela reajustada e recalendarizada. Não sei se respondi, se o Sr. Luís Branquinho precisa de mais algum esclarecimento, faz favor, estou à disposição, Sr. Presidente. Está tudo respondido em relação àquilo que perguntaste inicialmente aqui. O Presidente já respondeu em relação àquilo que perguntaste? Sim, sim. Ok. Então, João. Senhor Presidente, eu não tenho reuniões particulares. Eu estou numa Assembleia de Freguesia, fiz uma pergunta na Assembleia de Freguesia na passada e fiz uma pergunta agora. Gostava que a resposta fosse aqui. Eu tenho 38 anos e acho que não sofro de Alzheimer. Eu não me lembro de ter perguntado sobre o seu vencimento enquanto Presidente da Junta de Freguesia. Também não me lembro de ter perguntado à Sra. Presidente sobre venda de nenhum património. E eu acho que não tenho Alzheimer.
A Senhora Presidente é que provavelmente tem, porque não se lembra dos factos que se refere na carta que você escreveu. Traga-me, por favor, para a Assembleia e não para a reunião em particular, os factos que se refere na carta. Tem dito. Sr. Presidente, quer acrescentar mais uma questão em relação a este assunto? Que eu renovo ao Dr. António João o convite para poder consultar as atas da Junta de Freguesia e da Assembleia de Freguesia em que me baseei para lhe escrever esta carta. Relativamente ao vencimento e à alienação de património, foi exatamente porque o Dr. António João fez a acusação de que eu estava a defender apenas os interesses do Partido Comunista, que suscitou que eu procurasse um pouco da história do que é que tem sido o trabalho na Junta de Freguesia e o que é que eu tenho feito e o que é que tem sido o meu percurso. Nada mais que isto, mas terei todo o gosto em trazer para a próxima Assembleia de Freguesia a documentação que me baseei para poder dar-me essa, enfim, escrever esse texto. Está, Sr. Presidente. Só fazer uma pergunta que me esqueci há pouco, posso? Sim, sim. Em relação ao concursos para trabalhadores da Junta, gostava de saber, Sra. Presidente, se algum dos candidatos excluídos foi excluído por ter excesso de habilitações ou habilitações a mais. Obrigado. Relativamente ao processo concursal que decorre na Junta de Freguesia, ele está a ser tratado e acompanhado com os próprios editais do processo que deram essa informação por júris, e não apenas um júri, mas por júris de acordo com as áreas a contratualizar para a Junta de Freguesia. Como poderá verificar, certamente pode ter lido ou não é uma questão, não é uma crítica, é um alerta ou uma informação. Eu não faço parte desses júris, de nenhum deles. E, portanto, neste momento, não chegou ainda à Junta de Freguesia o relatório da atividade dos júris e do seu trabalho. Não sei dizer neste momento se há exclusões, se há por que razões, não conheço. Portanto, isso está de acordo com as normas. São relatórios dos júris. São os relatórios dos júris. Não sabe, está no site da Junta. Mas são os relatórios do júri, não são os relatórios da Junta de Freguesia. Enquanto o procedimento decorre, a Junta de Freguesia não se pronuncia sobre essas questões. Portanto, enquanto o júri não nos fizer chegar a sua avaliação para podermos deliberar, não é competência da Junta de Freguesia neste momento, porque é ainda do foro do trabalho dos júris constituídos. Então, João, considera-se esclarecido? Sim. Então, há mais algumas perguntas ainda neste período? Não havendo, vamos passar então para a nossa ordem de trabalhos e vamos para o ponto 1. Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade de freguesia no período anterior. Sr. Presidente. Os três membros da Assembleia têm na sua posse a informação que foi enviada, portanto, do conjunto de atividades desenvolvidas. Gostaria apenas de destacar aqui, portanto, a perspectiva das obras de reabilitação do edifício da Rua do Outeiro para a instalação dos serviços sociais, que, portanto, está neste momento em fase de avaliação das candidaturas para poder depois ser adjudicada a obra propriamente, que é uma necessidade também. Aquela casa está a necessitar de ser qualificada e os serviços da Junta também precisam daquele espaço para poderem funcionar em boas condições. Referir também que está na fase de conclusão a empreitada das Casinhas do Ratão, que é uma empreitada que já decorre há imenso tempo, teve várias vicissitudes, mas pronto, caminha para o seu final
para podermos ver concluída aquela obra. O que era há uns bons anos atrás um espaço de ruínas, com silvas maiores que as paredes, portanto, neste momento vai caminhando para o final. Esperamos apenas, neste momento, a ligação das infraestruturas, nomeadamente das comunicações e eletricidade. De referir também à aquisição de mais um trator, tendo em conta a necessidade dos serviços de agricultura, com vista ao tratamento das terras, às desmatações, enfim, a todo o trabalho que é necessário fazer. Em matéria de agricultura, gostava de referir, com destaque, a aprovação do projeto que foi também aprovado recentemente, de rearborização com 13 hectares de sobreiros, que era uma perspectiva que tínhamos, e, portanto, foi formalizado o projeto e foi candidatado, portanto, neste momento está aprovado. Como aprovado está também um projeto para a rearborização de cerca de 60 hectares de pinheiro manso, portanto, os sobreiros na Herdade do Douro, pinheiro manso do Val Penido, que é, portanto, um aspecto que nos apraz registar. Pronto, em termos depois de informação das atividades desenvolvidas, temos, enfim, aquilo que é a nossa preocupação permanente em continuar a garantir a alimentação para os animais, os que são a produção da junta de freguesia, mas também ter em quantidade e qualidade para poder fornecer aos pequenos produtores da nossa freguesia, poder continuar a fazer funcionar a horta para garantir produtos que são produzidos de forma biológica e, portanto, sem químicos que são prejudiciais à saúde e que nós procuramos, de facto, manter com qualidade para abastecer a população. De referir também, portanto, a questão da extração de cortiça que decorreu com normalidade. Portanto, a informação também está toda escalpelizada na informação que os senhores possuem. Pronto, relativamente aos serviços operativos, continuamos a desenvolver as atividades que são normais e umas que estão contratualizadas com o município, outras que são competência própria da Junta de Freguesia, portanto, no que se refere à limpeza e manutenção dos espaços urbanos da vila, espaços verdes, enfim, ruas, também os cuidados dos caminhos rurais, trabalhos que têm havido, que têm decorrido e que eram necessários e continuam a ser necessários e que estão em execução no cemitério, nomeadamente em limpezas diversas, em cuidar de garantir, portanto, abrindo e preparando, perspectivando o tratamento de sepulturas que estão devolutas, também na limpeza do espaço urbano, limpeza, a recolha de mombos e derramagens também da própria, enfim, dos moradores que fazem limpeza dos seus próprios espaços e que a Junta de Freguesia depois assegura essa recolha e esse encaminhamento dos montes, nomeadamente para a Valnor. Reparações e pinturas em vários espaços dos edifícios da freguesia. Também dos próprios serviços operativos, houve algumas ações de pintura e de restauro de diversas peças, portanto, propriedade da freguesia. Nos serviços de pedreiro, portanto, para além do cemitério, como referi, outras reparações ao nível dos sanitários públicos, dos correios, a reparação e a colocação do corrimão a reparação das escadas e a colocação do corrimão na travessa da Pissarra. Também dos serviços socioculturais, vale a pena destacar aqui a limpeza e a higienização e desinfestação que tem, enfim, as pequenas reparações do espólio que veio do prédio de Lisboa, que tem estado a ser trabalhado com vista à exposição no museológico e a preparação da própria exposição, que só não foi ainda ultimada porque também a pandemia nos tem estado aqui a condicionar muito, portanto, no que se refere à abertura e às condições de segurança que são necessárias garantir. Depois, incluindo para este espaço, também fizemos a aquisição de um trepador de escadas para garantir o acesso ao piso de cima para pessoas com mobilidade reduzida, porque efetivamente o edifício tem 2 pisos e, portanto, é preciso assegurar também esse aspecto. Tem havido trabalho muito persistente de limpeza das peças de prata, também que vieram de Lisboa e que não está concluído e tem um bocadinho longe de estar. E, portanto, finalmente, a questão da aprovação nesta área, da aprovação do projeto, como há bocadinho me referi, do projeto Centro de Prestação Zé Luís Peixoto. Depois, ao nível do combate ao isolamento e às condições especiais que vivemos este ano com a situação pandémica,
Ainda assim, criámos o projeto de Aldeias Ativa, pronto, e foi um projeto que teve o seu interesse para a população sénior, para a população, para as crianças e jovens da freguesia, que funcionou durante o período das férias de verão. Depois, também porque estamos em situação especial, também foi diferente enfim, a comemoração do dia de São Lourenço, quer com a não existência das festas tradicionais de verão, mas também com a feitura de outra forma, a adaptação desta data e da própria procissão de São Lourenço. Também tivemos no último fim de semana de julho, aqui neste mesmo espaço onde estamos, a Feira do Livro de Escritores de Galdeias, que também foi interessante e, portanto, é uma aposta que temos também em manter viva a dinamização e a divulgação dos autores de Galdeias. Ao nível do site da Junta de Freguesia também foram introduzidas melhorias e, portanto, neste período de tempo também foi feito o lançamento dessa nova imagem. No que aos serviços de apoio social diz respeito, claro que esta situação do Covid também nos veio aqui impor novas e mais exigentes ações e responsabilidades. No entanto, mantivemos também ao abrigo desta situação, mantemos o apoio e o acompanhamento às pessoas carenciadas, com um serviço de apoio sempre que é necessário poder dar ajuda a quem necessite, estando em casa, que se lhe vão fazer compras ou que se lhe vão fazer, enfim, resolver alguns problemas, dando este tipo de apoio. Mantivemos também o apoio à primeira infância e incentivar a natalidade. Neste período também tivemos o grato prazer de liberar a atribuição de alguns apoios de incentivo à natalidade, porque em terras como a nossa esse é um problema que cada vez é mais sentido, o envelhecimento da população e a falta de crianças e jovens. Ao nível das obras, portanto, também está aí escalpelizada a informação, mas vale a pena aqui referir a qualificação das instalações sanitárias e a fossa séptica que estava descoberta no monte, o aprovisionamento e instalação de móveis para a casa pessoal dos trabalhadores e também o trabalho que foi feito de pintura do armazém que foi recuperado. E aqui vale a pena referir que estes espaços, porque são de gestão direta da Junta de Freguesia, são responsabilidade da Junta de Freguesia. Relativamente à Flor da Rosa, para além das casinhas do Ratão, vale a pena referir que a dada altura um telhado de um casal antigo que lá está caiu um bocado, caiu para cima da casa de banho de uma das habitações do bairro Comendador José Godinho Campos, exatamente a casa número 9. Tivemos que tomar medidas tanto quanto a essa cobertura que desabou uma parte, como na recuperação da instalação da casa de banho que foi vítima daquele desabamento. Depois, aqui por Galdeias, portanto, para além da Casa do Outeiro, temos procedido à organização do processo de vários e submissão de projetos para parceiro do município de Pontessor, não apenas este da Casa do Outeiro, mas outros, e também para as questões do edifício do Lagar, como acabei de referir há pouco. Portanto, temos em curso um conjunto de procedimentos relativamente a estas questões. Temos também em preparação o projeto para a qualificação da zona da entrada norte da vila, no sentido de melhorar aquele espaço que está ali também degradado, no sentido de dar dignidade à entrada da vila daquele lado. Relativamente ainda a consultas e apoios técnicos, portanto, temos também dado atenção a esse aspecto, nomeadamente na preparação do projeto, da concretização do projeto da Rota Literária de Galdeias, com a preparação da parte da arquitetura, dos projetos de arquitetura e de especialidades, que são agora a tarefa primordial nesta fase para dar início à concretização da implementação do próprio projeto. Portanto, são assim algumas notas que se me apraz referir. Não sei se houver alguma necessidade de algum esclarecimento. Sr. João, tem escrito, estou com questões. Mais alguém? Branquinho. Faz favor. Sim, Sr. João. Ia perguntar se o projeto de reorganização de cerca de 13 hectares de sobreiros, se é de regadio ou de sequeiro. Posso?
Sim, sim. Já que falei do montador, essas obras de rehabilitação foram feitas no armazém de montador, se forem acompanhadas para aumentar a equipe de junta. Desculpe, as obras? Do armazém do montador. Sim. Senhora Presidente, se pode responder, por favor. Pronto, relativamente ao projeto de arborização dos sobreiros, a engenheira Sónia Tomás está aqui connosco para poder esclarecer melhor exatamente esta vertente, mas o que nós temos perspectivado não são regadios de produções intensivas e com aplicações de químicos. Entendemos que a natureza tem a sua capacidade de regeneração, nós temos é que ajudar. De qualquer maneira, a engenheira Sónia poderá explicar melhor como é que se concretizará este projeto, tanto dos sobreiros quanto do biomasso. Senhora Engenheira, então, se não se importa, vemos lá os esclarecimentos, faz favor. Boa tarde a todos. Obviamente que não serão de regadio, ser já dado alguma ajuda no início, obviamente com todas as plantas, mas não serão de regadio, nem intensivo. Obviamente também vamos cumprir as limitações que o ICNF nos obriga a cumprir, quer seja em contratos de plantação, ou seja, que vai nos obrigar a número de árvores, e são eles que definem, não somos nós, e nós vamos estar obviamente obrigados a cumprir aquilo que eles emitiram no parecer. Em relação à segunda pergunta. Em relação à segunda pergunta, portanto, este armazém que sofreu obras já foi aqui dirimido na última Assembleia de Freguesia. Neste momento, o que decorre, portanto, o que decorreu já, o que decorre é a conclusão da instalação dos portões que foram feitos nos serviços da Junta e que foram instalados e estão a ser instalados pelos serviços da própria Junta de Freguesia. Naturalmente foram obras acompanhadas, foram aqui explicadas na última Assembleia. A senhora engenheira Vera Simões foi a técnica que fez o acompanhamento e, portanto, penso que estará esclarecido. Não sei se mais alguma dúvida se poderá levantar. Estaremos cá para poder explicar, se assim o entender, este branquinho. Eu acho que já respondi à pergunta, porque a pergunta foi sobre se tinha algum técnico de junta acompanhado os trabalhos. Tinha acompanhado as obras. Portanto, está respondido pela engenheira Vera. Mais alguma questão sobre este assunto? Então, nesse caso, passamos para o ponto 2, que é a apreciação do relatório sobre a auditoria das demonstrações financeiras relativo ao ano 2019. Ou então uma questão a pôr sobre 2019. Tem alguma questão a pôr sobre a certificação legal dos contas? Parece que também não. Então passamos ao ponto 3. Ratificação e votação da proposta de protocolo de transferência de competências das juntas de freguesia para o agrupamento de escolas de Pontessor, área de educação. Sr. Presidente, quer acrescentar mais alguma coisa em relação ao que está na ordem de trabalho? Portanto, os senhores membros da Assembleia têm na vossa posse, julgo eu, cópia do documento. Isto resulta da continuação daquilo que já vem sendo prática corrente de entendimento e de cumprimento dos deveres da Junta de Freguesia, neste caso das autarquias locais, relativamente à área da educação. E, portanto, o que está aqui é, porque estes contratos são assinados e redigidos anualmente, este é para o ano letivo que vem, portanto, que estamos agora estamos a assinar nesta altura, portanto, como nos anos anteriores temos feito relativamente aos anos letivos. Portanto, o presente protocolo refere-se, como diz na sua cláusula 5ª, ao ano letivo anterior. De qualquer maneira, portanto, tem sido esta a prática e é assim que temos procedido e, portanto, estamos em conformidade com toda a área do município, todas as freguesias, fazemos, portanto, com o agrupamento este entendimento de cumprimento da lei das freguesias relativamente ao funcionamento das escolas, que é as escolas de princípio, naturalmente. Em relação a este assunto, alguém quer pôr uma questão? Quem vota contra?
Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Ponto 4. Apreciação e votação no âmbito da proposta de transferência de competências para as autarquias locais, nos termos do número 2 do artigo 12 do Decreto-Lei 57 de 2019 e do número 2 da linha B do artigo 4 da Lei 50 de 2019. Mais uma vez, Sra. Presidente. Esta minuta de autotransferência e esta deliberação, nós estamos a tomá-la agora, como foi ontem deliberada na Assembleia Municipal para todo o Conselho e como está a decorrer em todas as freguesias do Conselho. Isto decorre da lei e, portanto, o que temos aqui é exatamente o cumprimento de uma norma legal que impõe esta transferência, portanto, por um lado das competências, por outro lado dos recursos financeiros. E, portanto, o que está aqui a ser hoje deliberado já foi deliberado ontem, como digo, na Assembleia Municipal e está em algumas freguesias do Conselho de Monte também já foi. Portanto, isto é o que resulta do cumprimento da lei relativamente à transferência de competências com os respectivos recursos que, portanto, resultam do cumprimento do que está estipulado. Portanto, é esta a questão. Não sei se há necessidade de mais algum esclarecimento. Questões? António João? Eu queria perguntar se podemos propor alterações a esta minuta de transferências de recursos. Não, como está previsto na lei, não podemos fazer propostas de alteração a um assunto que vem da Junta de Freguesia. Podemos fazer propostas de recomendação, mas isso... Então, eu gostava de fazer uma proposta de recomendação. Então, se não se importa, faz essa proposta e faz chegar depois à Junta de Freguesia. Então vou fazer uma pergunta. Acho que vou, então. Porquê é que a Senhora Presidente, a Junta de Freguesia e a Câmara aceitam os pontos do A a G e não aceitam os restantes pontos, incluindo o ponto M, que diz autorizar a realização de fogueiras, queimadas, lançamentos e queimas de artigos pirotécnicos, designadamente foguetes e balonas, que é o que está na lei. Sra. Presidente, você pode responder, se achou? Ora bem, este processo de transferência de competências tem sido alvo de análise e de deliberação até pelos vários órgãos autárquicos ao longo dos anos 2019, 2018 e 2020. Portanto, 18, 19 e 20. A lei diz que em 2021 estas competências estarão automaticamente transferidas, todas elas, para as autarquias locais. Mas até lá, as juntas e os municípios foram deliberando sobre as competências que aceitavam e não aceitavam. E a Junta de Freguesia de Alveias foi uma das que deliberou não aceitar todas as competências, tendo em consideração a escassez de meios e de condições para poder cumprir essas competências. E porque neste momento ainda estamos nesse período de tempo em que não estamos obrigados a receber de forma definitiva e imposta a totalidade das competências, esta minuta de auto resulta exatamente do entendimento entre o município e as freguesias, em que o município fica na sua área de gestão com as alíneas que as freguesias não têm condições para cumprir. E é isso o que está, por isso é que resulta que estão apenas as alíneas de A a G e as restantes ficam na esfera de intervenção do município de Ponte Sordo. Está esclarecido? Não havendo mais questões sobre este assunto, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Ponto 5. Apreciação e tomada de conhecimento das informações relativas aos atos praticados ao abrigo da Lei 6 de 2020, nos termos do artigo 7b da Lei 6 de 2020, 10 de abril, editado pela Lei 12 de 2020, 7 de maio. Sr. Presidente, mais uma vez, se se importa esclarecer só. Isto é também uma imposição legal, que é a informação do que é que foram os gastos da Freguesia de Alveias
relativamente às questões do Covid neste período, tendo em conta, portanto, o que foi definido pela lei, o que está obrigado em termos de contabilização e está a informação daquilo que foram os gastos neste período de tempo. Não sei se há algum pedido de esclarecimento. Alguma questão sobre este assunto? Não. Então passamos então para o ponto 6. O ponto 6, portanto, é o contrato interadministrativo entre a Câmara Municipal de Pontessor e a Junta de Freguesia de Alvês sobre a cobrança da água. Sr. Presidente, mais uma vez, não se importa esclarecer. Pronto, relativamente a este contrato interadministrativo, portanto, ele resulta de uma sugestão que fizemos numa reunião das várias que tivemos com o município de Pontessor, já há um bom tempo atrás, em 2018 ainda, de podermos estabelecer um entendimento, tendo em conta que esta questão dos recibos de água, quando o cobrador passa e a pessoa não está em casa ou não está preparada para fazer o pagamento, depois fica com a possibilidade de pagar no multibanco, o que para algumas pessoas da população é difícil, ou então terá que deslocar-se à sede do Conselho. E, obviamente, esta é uma situação que não é plausível nos tempos que correm e não faria no sentido de deixássemos a população nessa situação. Portanto, esta proposta foi feita ao Sr. Presidente da Câmara, numa reunião que tivemos com o Sr. Presidente e com o Sr. Gabinete de Apoio, para tratar também de outras questões, mas colocámos esta também, e, portanto, foi sendo trabalhado esta minuta de contrato, que resultou também num estabelecimento de entendimento desta natureza em todo o Conselho, e, portanto, também posso dizer aqui que ontem foi aprovado na Assembleia Municipal também um conjunto de contratos interadministrativos entre o município e todas as freguesias do Conselho para o cumprimento deste apoio, digamos assim, à população. Porque, efetivamente, não faz sentido que, perante a necessidade do pagamento, a pessoa não tenha que evitar, de facto, a necessidade de se deslocar aos serviços do município, à sede do Conselho, aos espaços do Conselho. E, portanto, depois de terem sido trabalhados os textos, de terem sido trabalhadas as condições, aqui está a proposta e que nos chegou por deliberação na reunião de Câmara. Já nós tínhamos enviado, portanto, a convocatória, já tinha a convocatória da Assembleia de Freguesia e, portanto, foi por essa razão que veio assim em cima do acontecimento. Tivemos também a própria Junta de Freguesia, teve que reunir para aprovação fora do seu calendário normal, exatamente para não inviabilizar a deliberação, tendo em conta a cobertura do Conselho e o cumprimento do calendário, as datas de reuniões dos órgãos deliberativos no mês de setembro, para não deixarmos à espera da próxima reunião, que seria depois só em novembro ou dezembro. Está, Sr. Presidente. Alguém quer pôr alguma questão sobre isto? Sobre este assunto? Sobre este protocolo? Ou contrário? Não. Então, nesse caso, quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Portanto, passamos para o período. Já agora informar aqui também, na sequência da pergunta da Mariana, na altura não dissemos nada, mas, e também por sugestão do Sr. Presidente, queria informar que será feito também um ofício que poderá ser da Assembleia de Freguesia ou da mesa da Assembleia de Freguesia sobre o mesmo assunto, se vocês estiverem de acordo, enquanto eleitos na Assembleia de Freguesia, e aceitarem que nós façamos um documento dirigido, um ofício dirigido à Junta Autónoma das Estradas com a mesma aprovação. Então, nesse sentido, será um documento que nós faremos para ir tratar isso amanhã e enviaremos para a Junta Autónoma das Estradas. Pronto, passamos adiante. Então, no período, como ia dizer, no período relativo ao público, conforme está no nosso edital, foi aberta a possibilidade de a população de Alvês se poder dirigir à nossa Assembleia e fazer as perguntas que entendesse por bem. Portanto, recebemos duas perguntas, quer dizer, duas cartas, uma carta e um e-mail. A primeira que foi a carta da Sra. Dona Joana Elisa,
que faz 6 perguntas, todas elas sobre o património e referentes ao Monte da Torre, e que eu darei seguimento para a Junta de Freguesia, para a Sra. Presidente dar resposta, conforme está previsto na lei, tem 10 dias úteis para responder, e será feito dada essa resposta, e este documento fará parte da próxima ata como anexo. E a resposta também. E depois a outra pergunta. O meio. Também se vai seguir vai ter o mesmo procedimento. É do Sr. António João Santos da Costa de Canias Mendes, que se dirige também e faz 18 perguntas. Vai ser enviado também para a Sra. Presidente para responder no mesmo prazo estipulado por lei. Mas a mim suscita-me aqui uma dúvida, este mail, porque quem o faz, de início, é o Sr. António João Santos da Costa de Canias Mendes. No fim do documento, assina António João de Canias Mendes. E numa outra página posterior, com os melhores cumprimentos, Miguel Lourenço. Portanto, fiquei baralhado, não sei quem é que se dirige quem é que dirige esta pergunta à Assembleia de Freguesia. Mas, de qualquer forma, será enviado para a Junta de Freguesia, que fará o que entender sobre a resposta a dar. Parece que querias por alguma questão. A questão que eu queria colocar é só que isso são perguntas que deveriam ser respondidas aqui na Assembleia de Freguesia. Porque isso, dentro daquilo que está, isso não é um pedido de informação ao Presidente da Assembleia de Freguesia para fazer, através dele, com os poderes que a lei concede, fazer chegar essa informação para o Sr. Presidente. Aquilo que eu entendo disso que leu e do que está a dizer é que isso são perguntas feitas como se as pessoas aqui estivessem presentes. É a minha leitura. Será correta? Eventualmente poderá me dizer assim, mas isto é tão extenso que estas respostas poderão, no futuro, ser endereçadas à Sra. Presidente, mas que venham a constar em ato. Como eu já disse, isto vai ser poderá eventualmente a Assembleia aceitar isso, mas essa transcrição dessa informação ser transcrita em ato, a pergunta, resposta, diz que é 18? Do Sr. António João são 18. 18? Responder isso, porque isso é suposto na minha leitura, quando o senhor põe no edital, quem quiser, é assim, poder chegar a questões, então deduzo eu, a minha dedução, é que é para como se estivesse aqui a pessoa. Certo? O senhor quando põe isto aqui é nesse sentido. Tá? Sim, senhora. Posso responder? Sim. Então, pronto, em relação a isso, é assim, em relação à carta da Sra. Joana Luísa, eram 6 perguntas e não havia problema nenhum a gente lê-las aqui por questão. Agora, por uma questão de critério, uniformização de critérios, a do Sr. António João são 18 perguntas confusas, que eu penso que a gente passaríamos aqui mais 2 horas, se calhar, a dar resposta a isso. Eu entendo que não há necessidade de a gente estarmos com isto, uma vez que isto vão ser anexos que vão ficar na próxima ata. Portanto, se isto vai ficar para a próxima ata, acho que não há necessidade de a gente estarmos aqui agora a esclarecer estas perguntas todas, quanto a mim algumas confusas, e quanto a mim também tenho algumas dúvidas, que eu tenho ideia, não tenho bem certeza, e estou a dizer isto no ar. Dá-me a impressão que já ouvi este nome aqui na Junta de Freguesia, este Sr. Miguel Lourenço, e se eu não estou enganado, posso estar enganado, mas estou aqui apenas a afirmá-lo, é um dos advogados que tem levantado alguns processos contra a Junta de Freguesia. E se for isso, ou se for esse o caso, acho que isto até nem faz sentido, estas perguntas, uma vez que ele pode estar a fazer perguntas à Junta de Freguesia e usá-las no processo que tem contra a Junta. Portanto, isto é apenas uma suposição e está posta, e pronto, acho que já esclareci. Portanto, em relação à necessidade de pôr isto como anexo nas atas, e em relação a isto fica claro que depois da próxima ata ser aprovada, qualquer pessoa tem acesso a isto.
Sim, eu partilho de certa maneira com a sua preocupação no que acabou de dizer. No entanto, ou é obrigatório a própria Assembleia fazer valer o que está na lei, há respostas. Independentemente, o senhor não é obrigado a saber o conteúdo dessas respostas, qual é o objetivo dessas respostas. O senhor, a única coisa que tem que fazer é seguir os trâmites que a lei lhe concede para fazer chegar essa informação a quem direito. Neste caso é esse senhor que está a escrever E não só. e a João de Lícia e qualquer outro que eventualmente está aqui em questão toda. Partilho que eventualmente isso pode ser essa a leitura que o senhor está a fazer. Mas a lei obriga a que haja a resposta às perguntas, independentemente de qual vai ser o seu fim ou não. Eu acho que informei que a Presidente tem 10 dias úteis para responder a estas duas missivas que chegaram à Junta. Tem 10 dias úteis, segundo a lei. Pronto. E em relação à população em geral e em relação a nós, vamos ter conhecimento delas na próxima ato. Pronto, em relação a isso. Eu queria só fazer É dentro da mesma questão? Não, é um pedido ao Sr. Presidente. Mas é um pedido a ficar registado? É um pedido particular? Não. É só se podiam entregar a ata com alguma antecedência para ler, porque uma pessoa trabalha, né, e receber só 2 dias antes da Assembleia. Pois, isto é um bocado complicado, porque a ata sai daqui, é enviado por um gabinete qualquer, não sei quem é, para fazer a transcrição da gravação para documento, é enviado para a Junta de Freguesia e só depois de ser na Junta de Freguesia é que nós damos uma vista de olhos final para ser aprovada. Desta vez a ata ficou um bocadinho tardia. Nós estamos a ver isto também em cima da hora. Portanto, foi possível. Esperemos que para a próxima semana que isso não volte a acontecer e que apareça um pouco mais tarde. Pronto, em relação a este assunto, é a questão da ata. Pode-se dar como aprovada também em aprovação em minuta de todos os atos que foram aqui aprovados na Assembleia de Freguesia de hoje. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Portanto, é aprovado também por unanimidade em minuto e dou por encerrada então a nossa sessão de hoje. Até à próxima, que será lá para dezembro. Espero que estejamos cá todos. Saúde!